Boker Tov, são 10 horas e 34 minutos, né? E estarei iniciando a gravação então da segunda parte da nossa palestra sobre o fim dos tempos, né? Na verdade não o fim dos tempos, mas a mudança, né, para a terceira fase do plano do nosso Pai. E estou começando logo cedo para não ficar aqui desesperado a madrugada toda, né, para que dê tempo. Vamos pedir ao nosso Pai, né, que abra nossos olhos e que nos faça entender aquilo que vamos estar hoje colocando. Vocês vão reparar que após o término da palestra, existem aí umas 10 páginas ou mais com pesquisa sobre a Síria e sobre a Ucrânia. Tá? Eu não vou colocar isso na palestra porque simplesmente iria engordá-la, né? Iria demorar muito tempo. E são assuntos que, na verdade, são notícias, né? São coisa histórica, né? Que eu creio que cada um deva ler para ter conhecimento, né, do porquê chegamos onde chegamos até o dia de hoje. Ok? Então, que o nosso Pai nos dê essa clareza, né, de entendimento para que possamos estar mais por dentro. Porque eu percebo assim que profecia, embora seja algo que todo mundo busca, né? Todo mundo quer, todo mundo... Você fala em profecia, as pessoas já... Eu me lembro quando eu tinha igreja que nós marcávamos palestras, ao vivo, é claro, né? Sobre profecia e vinha muita gente, né? Então é uma coisa que as pessoas sempre estão preocupadas, sempre estão querendo saber o que vai acontecer, como que vai ser, quem vai sobrar, quem vai... enfim. Mas que na verdade é tamanha especulação em cima disso, né? Que isso acaba tornando-se, né, uma forma de iludir as pessoas. Desde fazendo-as crer que já estamos no milênio, como tem gente por aí que fala, como também colocando que o próprio homem, né, vai estar transformando a Terra, o humanismo, até que os crentes, né, serão arrebatados, enfim, irão para o céu, né? Tudo isso devido às criações, né, miraculosas, né, dos nossos profetas do dia a dia, né? Mas então, Pai, por favor, nos ajude a transmitir aquilo que está em nossa mente, aquilo que há muitos anos a gente vem observando, aquilo que a gente vem adicionando, né? Mas não na palavra, mas adicionando por causa da palavra, e aquilo que a gente vem cortando do que a gente vinha aprendendo a respeito. Bom estudo a todos. Esse estudo aqui, essa parte, eu intitulei desde 2011. Tá? O nome dela é esse. Na própria apostila vocês terão o link, né? Bom, quando nós falamos em profecias, né, nós vamos entrar num campo que é muito vasto, confuso, complexo, né? E devemos ser muito cautelosos, pois existem muitas controvérsias, especulações, mentiras,
nas várias formas, né, interpretadas e ensinadas. Nós temos que observar, né, que o ser humano, ele tem dentro de si que realmente haverá uma mudança. Independente da fé dele, independente de ter ou não fé no Criador, todos sabem que é impossível prosseguirmos da forma que estamos. Só que o ser humano, ele fica na superfície, né? Ele não mergulha. Então, por exemplo, nós vemos aí que no ano 2000, por causa de Nostradamus, muita gente teve até que se matou, né? Quando passou o cometa Halley, outra vez, um monte de gente se matou, né? Por causa de um falso profeta que dizia que eles iriam no rastro do cometa. Eu acho incrível, né, como a mentira é levada a sério ao ponto da pessoa tirar sua própria vida. Nós vemos que isso acontece sempre, né? Isso vem de séculos, né? Vamos rapidamente, né, rever aí a história de Miller, né? Eu diria assim, o propagador do Advento, né? Advento é o retorno do Mashiach, né? É interessante, né, estudar a vida dele, porque ele era um leigo, né? E não muito voltado nem a religiões, nem sequer a própria palavra. E um dia ele passando, né, de frente de uma igreja, eu vou contar assim rapidamente, né? Ele escutou os cânticos, né, e isso o atraiu. E ele foi e sentou. E a partir dali ele começou a fazer estudos, né? Ele adquiriu uma Bíblia e começou a fazer estudos. E chegou à conclusão, né, de que a palavra mostrava um retorno do Mashiach. Veja que naquela época era muito pouco ensinado isso. E é incrível, né? Porque numa época que não existiam automóveis, não existiam aviões, não existia... Enfim, era muito difícil, né? Tudo. Ele acabou percorrendo inclusive a Europa, né? Levando esses ensinos que ele havia visto nas Escrituras, né? Em 1844, ele disse que seria o dia, né, seria o ano em que o Mashiach retornaria. Por um erro de cálculo, por um erro de entendimento, por um erro de tudo, né? E ele, num sítio, né, sob uma ponte, tinha lá centenas de pessoas, todas vestidas de branco, aguardando a volta do Mashiach. Passou um dia, passou dois, passou três, passou uma semana, começou a gente a ir embora, né? E aí um cooperador dele veio com uma história de que eles não tinham entendido direito, mas que naquele momento ele tinha entrado no Santíssimo. Pode observar, todos esses que colocam data, todos esses que dizem que o povo vai ser amanhã, quando não ocorre, é claro, né? Ao invés de serem apedrejados, como diz a Escritura, eles arrumam uma desculpa. E essa desculpa foi aceita, né? Vamos dizer assim, por alguns, né? Por muitos. E até que surgiu o Ellen White e começou então aquele movimento adventista. Um movimento que compartilhou ali, né, vamos dizer, da mesma época com a Igreja de Deus do Sétimo Dia, que não entrou na do Miller, e compartilhou também com Russell, né? Russell, ele escrevia, né, um periódico
sobre as Escrituras. E quando ele viu os estudos de Miller, ele ficou muito empolgado. Então ele começou a pesquisar e começou a escrever junto com um membro da Igreja Adventista. E durante algum tempo eles ficaram juntos, né, escrevendo no jornal. Até que então Russell começou a sair do caminho, né? E acabou criando os estudantes da Bíblia, que hoje nós conhecemos como Testemunho de Jeová. Na parábola, né, o Mashiach diz que nós ouviríamos rumores de guerra, nós ouviríamos falar de guerras, muitas guerras e tal, e que em determinado momento eles iriam ter uma guerra mundial. Quer dizer, um país contra o outro, né? O Russell, em 1914, porque foi a Primeira Guerra Mundial, né? Eu posso dizer que até entendo a cabeça dele, mas não sou louco bastante para fazer o que ele fez. Ele disse que o Mashiach tinha voltado em 1914. Isso porque ele não tinha o conhecimento, como o Testemunho de Jeová não tem até hoje, né, do restante da profecia. Como terminou a guerra e tudo continuou como estava, aliás, piorou, né, porque a guerra fez com que houvesse um avanço muito grande na tecnologia e, aliás, toda a guerra produz isso, né? E os homens, ao invés, né, de começar a regenerar, passaram a degenerar mais ainda. Aí quando veio a Segunda Guerra, ele já estava morto. Aí um outro líder lá dos governantes deles colocou que seria naquela Segunda Guerra e que a volta do Mashiach não seria uma coisa visível. Seria algo que só os olhos do entendimento viriam. Muito antes que isso, né, lá pelo segundo, terceiro século, quarto século, né, quando começaram com o cristianismo, quando começaram a criar o catolicismo, eles entenderam, né, que a igreja era o governo de algo na terra, que a igreja era responsável por essa modificação, por essa regeneração da terra. Imagina, né? Então, eles passaram a matar centenas e centenas de milhares de pessoas para que elas aceitassem isso, a soberania do Papa. Estou falando isso para vocês verem que, né, muitas e muitas vezes já ocorreram. Né? Nós vemos no ano 2000, por exemplo, pessoas até esclarecidas, né, na palavra, se colocando em posição de nécios, estavam aguardando a passagem do ano 2000, porque Nostradamus havia dito que até 2000 chegaríamos, mas de 2000 não passaríamos. Então nós vemos o quanto vulnerável é o ser humano com relação àquilo que ele não compreende. Né? O quão fácil é você levar as pessoas a crerem em alguma coisa. Porque elas buscam entender isso, elas temem isso, e como dizia um amigo meu, ninguém é salvo ainda.
Então tudo que acontece as pessoas se iludem, né? E finalmente, né, uma coisa que eu escuto desde que eu era jovenzinho, né, isso 50 anos atrás, acho que eu já escutava isso, a questão do calendário maia. Na verdade, a profecia do calendário maia, ela foi sendo distorcida, como tudo, né? Criaram-se até joguinhos do calendário maia, né? Para ver a sorte da pessoa e outras coisas, né? E quando foi em 2012, muita gente achava que ali haveria uma mudança brusca. Estamos em 2000, praticamente em 2018. Surgiu Samuel, né? Um rabino com profecia sobre 10 anos de jubileu. Quando eu estudei a respeito, ele já tinha acertado 9. Claro que esse acerto, sempre incluindo coisas que afetaram aos sinoístas. Coisas não visíveis, nem sequer para as demais tribos de Ashur. E a última, né, seria aqui no mês 7 deste ano, que nós já estamos no 10º mês, o Mashiach estaria a governar. Isso tudo baseado em anos jubileus, né? É interessante, né, o pensamento dele, as contas que ele fez, os resultados que ele obteve. Não vou dizer que não. Como tudo que é da palavra me fascina, eu fiquei realmente... Mas, por outros motivos, eu tinha a certeza de que não iria ocorrer o retorno do Mashiach em 2017. Que não vem ao caso, nós vamos falar sobre isso na próxima palestra. Então, tudo isso que eu disse é para demonstrar que o homem sempre tenta, mesmo em seitas aí esquisitas, né? Quantos já não fizeram com que centenas de pessoas se matassem por ser o fim, para que eles pudessem ser levados para o céu ou para sei lá onde, como eu contei agorinha daquele outro que centenas de pessoas se envenenaram porque ia passar o cometa Halley e eles iriam morrer e a alma deles seria levada no rastro do cometa, na cauda do cometa. Muita gente diz, mas como é que pode, né? Uma pessoa ter uma ideia, uma pessoa ter um pensamento, sei lá de onde veio, né? Claro que é da cabeça dele. E de repente influenciar centenas de pessoas. Nós temos um exemplo aí de um austríaco, né? Que se tornou o líder alemão. E olha o que ele fez. Nós temos exemplos aí de papas romanos que se tornaram líderes da religião inventada por eles, né, do cristianismo. E olha o que eles fizeram.
Se fala tanto, por exemplo, né, da reforma, né? E na grande verdade a reforma piorou, porque quem a produziu era antissemita. E era antissemita também aqueles que começaram a protestar após a reforma, de onde surgiu os evangélicos. Mas nós podemos ver que sempre foi a mesma coisa. Em termos de doutrina, em termos de crença, em termos de... enfim. Né? Lutero, por exemplo, né, o reformista, ele foi o primeiro a escrever a palavra numa língua de um povo, né, que era o povo alemão. Ele queria que todo mundo pudesse ler a palavra. Mas nós sabemos que ele deu ênfase maior àquilo que ele simpatizava, àquilo que dava, vamos dizer assim, lastro para o que ele cria, para o que ele pregava. E é assim que todas as Bíblias são feitas. O Pai não se incomoda com isso. Nós vamos ver daqui a pouco um texto e vocês vão entender por quê. Então, como eu disse, falar em profecia é realmente um campo vasto, né? Porque existem N interpretações e nós devemos ser cautelosos. Porque o que existe de especulação, de mentira, né? É muito mais, porque a verdade é uma só. Agora, as especulações, as mentiras são muitas, né? E isso faz com que as pessoas, muita gente, né, perde até a fé, porque, quer dizer, não tinha, né? Porque na verdade a fé não é uma coisa nossa, é uma coisa que nós recebemos do nosso Pai. Mas pelo menos aquela fé de querer achar que está buscando, né? Tem muita gente que perde isso, né? Pelo fato de que alguém diz alguma coisa, alguém afirma alguma coisa e de repente essa coisa não ocorre. Por isso que nós encontramos nas Escrituras dizendo, né, se o profeta sonhar, se o profeta falar, se o profeta disser alguma coisa que não venha a ocorrer, esse profeta falou ou sonhou o que não era de algo. Então ele deve ser morto a pedradas. Veja bem, isso é tão gritante, isso acontece há tanto tempo, né? Pessoas profetizando enganos, que Kefa, né, Pedro, na sua segunda carta, no capítulo 1, versículo 20, ele nos diz o seguinte: sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Ou seja, por mais culto, por mais conhecedor do hebraico, do grego, do latim, do que você quiser que a pessoa seja, os PhDs, eles não podem achar que por causa do conhecimento deles, eles têm condições de interpretar uma profecia. Pedro é muito claro, sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia das Escrituras é de particular interpretação.
Quando existe uma interpretação de qualquer texto que seja da palavra, já não é de particular interpretação. Quanto mais quando se fala de profecias. E Shaul diz em poucas palavras aquilo que a gente tenta explicar o tempo todo. Né? Quando eu digo, que nem eu disse na palestra passada, que nós não podemos achar que porque nós aprendemos que 1 mais 1 é 2, embora seja certo, e se o pai resolver que seja 3? Vamos supor, um exemplo. Tá? Então nós não podemos estacionar nunca. Por quê? Como diz Shaul aqui, olha, em 1 Coríntios 2,13, ele diz o seguinte: as quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Ruach HaKodesh, o Espírito de Santidade, ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. É aquilo que eu digo todo dia. Não existe essas doutrinas formadas por 1, 2, 3 versículos. É o que eu digo todo dia. Se você estiver lendo a parte que vocês chamam de NT e acharem alguma coisa estranha, vão procurar no Taná para ver se as coisas são assim. E é óbvio que se não bater, fique com o que está no Taná. Então nós temos que entender o seguinte, que profecia nunca deve ser algo, né, que é o Pai nos transmitir ensinos, né, porque é por intermédio do Pai que vem o Ruach e é por intermédio do Ruach que nós recebemos o entendimento. Nos faz ligar aquilo que nós conhecemos, né? Então, ser algo, né, vamos dizer assim, que o Pai nos transmitir ensinos deva ser fechado. Eu escutei de uma pessoa que se diz líder, né? Há 30 anos eu creio assim. Se eu estivesse crendo há 30 anos da forma que eu aprendi há 30 anos atrás, por sorte eu só não estaria pregando a Trindade, inferno, ida ao céu. Mas o resto seria bem aí o Alá, os evangélicos, né? Então, toda vez que o Pai nos transmite algo, a gente tem que estar aberto, porque com certeza Ele está nos transmitindo algo que, ligado a algo que já nos foi transmitido, nos mostrará uma terceira coisa. E nós temos que lembrar que ninguém conhece a verdade. Nós vamos conhecendo dia a dia. A luz do justo vai clareando até tornar-se luz perfeita, o dia perfeito, né? Então, o que hoje para nós pode parecer verdade, amanhã o Pai pode nos mostrar algumas coisas que nos levam a encarar o todo diferente. Se há mais de 12 anos atrás alguém me dissesse o que eu escrevi no pacto, eu ia dar risada. Entendem?
Então nós jamais podemos achar que sabemos tudo, né? Pois a seu tempo elas nos vão demonstrando mais coisas, mais sinais, o que vai nos levando a entendê-las mais cabalmente. E é interessante, né, que tem coisas que a gente aprende no decorrer da nossa caminhada, que quando nós percebemos alguns anos depois, os ensinos recebidos por Ruach HaKodesh nos levam a entender até de forma totalmente inversa, né, aquilo. Percebem? Então, o que Shaul disse, as quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Ruach HaKodesh ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Ok? Vamos lá. Nós sabemos que, como em todos os assuntos, né, abordados na palavra de Yahu, devemos sempre lembrar que o entendimento de um verso, capítulo ou até mesmo um livro sempre é apenas a pontinha do iceberg. E que jamais devemos construir, né, uma doutrina, um princípio, uma profecia, por causa de apenas um versículo. Ou até, como eu disse, um capítulo inteiro, um livro inteiro. Observem, eu fui presbítero na Igreja de Deus do Sétimo Dia, onde tem aquela passagem, né, que o Mashiach está conversando e o Mashiach diz assim, não, quando nós fomos transformados, nós seremos como os anjos, não teremos sexo. Então, na Igreja de Deus, eles dizem que a partir do momento da ressurreição, nós seremos como os anjos. Por causa de um versículo. Esse versículo vai de encontro a tudo o que a Bíblia diz. Porque se nós formos observar, a Bíblia é uma só, como eu sempre digo. E o Pai criou a terra para que o homem reproduzisse e vivesse em paz. Então o Pai vai mandar regenerar a terra durante 1000 anos, para que o homem fique voando. Vocês me entendem? Não. O Pai vai usar o remanescente que sobrar para povoar a terra de forma kadosh. Entenderam? Então, se nós formos parar em coisas que aprendemos, nós vamos ficar defasados, sentados à beira do caminho, se é que vamos passar pela porta, e não vamos chegar a lugar nenhum. Nós vemos claramente no livro de Daniel, né, que ele, ao receber o emissário de Yahu, né, nada compreendeu do que lhe foi dito. Lá em Daniel capítulo 12, versículo 4, esse emissário diz a Daniel, e tu, Daniel, encerra essas palavras, ou seja, fecha, né, e sela esse livro. Até ao fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para outra, ou seja, muitos estarão fazendo aquela sopa, né? Mas o conhecimento se multiplicará.
Então eu, Daniel, olhei e eis que estava em pé outros dois, um desse lado, à beira do rio, e o outro do outro lado, à beira do rio. E ele disse ao homem vestido de linho, que estava sobre as águas do rio: quando será o fim dessas maravilhas? E ouviu o homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio, o qual levantou ao céu a sua mão direita e a sua mão esquerda, e jurou por aquele que vive eternamente, Yahu, que isso seria para um tempo, tempos e metade de tempo. Putz, o que eu aprendi de contas por causa desse tempo, tempos e metade do tempo, entendeu? Na mesma igreja de Deus, fazendo as contas, chegamos a 1260 dias, né? E eles colocam como o início disso em 538 da nossa era, quando os bárbaros derrubaram Roma, e que vai até 1798. Você faz a conta, bate 1260 anos, se você estiver disposto, você acredita, você aceita e você começa a raciocinar dessa forma. Uns 2 ou 3 anos depois que eu saí de lá, eu tenho o costume sempre de pegar um assunto, colocar no Google o assunto que eu quero, e vou vendo vários sites, escolho um e começo a pesquisar. Se eu não gostar, eu vou para outro, né? Então, eu tinha aprendido que em 1798 Napoleão tinha sido eleito, né, coroado rei da França, e que ele havia convidado o Papa da época e que ele havia prendido o Papa, que foi quando então ele venceu o papado, vamos dizer assim. Quando a gente está embriagado com os ensinos, a gente não para pensar. Primeiro, em 1798, Napoleão estava na Batalha de Waterloo. Ele era um general, ele não era um rei. Ele foi coroado em 1804. Aí já quebra os 1260 dias. Realmente ele convidou para sua coroação o Papa e o prendeu. Mas nós não podemos esquecer que ele prendeu aquele Papa, mas que o papado continuou. Nós tivemos o quê? A perseguição na Espanha, a perseguição em Portugal, a perseguição no próprio Brasil, muito depois disso. A Santa Inquisição. Mas tudo bem, vamos em frente. Então, e quando tiver acabado, né, eles diziam assim, de espalhar o poder do povo santo, então todas essas coisas seriam cumpridas. Aí ele diz assim: eu, pois, ouvi, mas não entendi, Daniel. Por isso eu disse: Senhor meu, veja aqui, esse Senhor não está falando de magia, nem está falando de Yahu. Está sendo uma pessoa educada. Senhor meu, qual será o fim dessas coisas? E ele disse: vai, Daniel, porque essas palavras estão fechadas e seladas até o tempo do fim. Muitos serão purificados e embranquecidos e provados, mas os ímpios procederão impiamente, e nenhum dos ímpios entenderá, mas os sábios entenderão. Então, meus irmãos, nós temos que entender o seguinte:
Por que ele disse que muitos seriam embranquecidos, muitos iriam entender? Porque aquilo que Daniel estava falando era para a nossa época. Como que uma pessoa, né, que vivia 500 anos antes do Mashiach ter nascido, ou até mais, poderia saber que aquilo que ele estava falando falava com respeito a países, a localidades, a eventos que ele não tinha visto. Observem que a outra profecia, inclusive eles gostam, né, de dizer que o capítulo 11 de Daniel é a resposta para Daniel 8, uma mentira muito grande, né? Mas aquela profecia que fala da estátua, aquela profecia que fala dos governos até Roma, né? Aquela ali, ele não disse que não entendeu. Por quê? Porque ali falava de Babilônia, Medo-Persa, Grécia, Roma, né? Então ele estava a par disso. Então, para nós hoje, ainda mais com toda a informação que nós podemos obter, por exemplo, na internet, nós sabemos a história da humanidade. Então fica mais fácil para nós entendermos o que foi dito a Daniel. Por isso que diz que muitos serão purificados, e embranquecidos e provados, né? Mas os ímpios procederão impiamente, e nenhum dos ímpios entenderá, mas os sábios entenderão. Nós sabemos que quando aqui está falando dos sábios, não está falando dos sábios, né, da terra, não está falando dos sábios no sentido dos PhD. Os sábios no sentido daqueles que ouvem e aprendem da palavra de Yahu por intermédio de seu Ruach HaKodesh. Nós observamos que desde a primeira profecia, né, encontrada na palavra, nós já encontramos muita controvérsia, né, e mentira. Aquela profecia que está em Bereshit, Gênesis, no capítulo 3, versículo 15, que diz assim: e porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Essa te ferirá a cabeça, e tu ferirás o calcanhar. O descendente da mulher feriria o calcanhar. Veja, na ânsia de comprovarem verdades, a grande maioria interpreta, né, o descendente da mulher como sendo Hamashiach. Né? Isso não é de todo mentiroso. O erro está na época em que o descendente da mulher pisará na cabeça do homem. Multidões afirmam, né, que essa hora ocorreu no momento em que no madeiro Yahushua foi assassinado, que ali ele venceu o mundo, que ali ele venceu o inimigo, né? O mal. Mas vamos nos lembrar sempre das palavras inspiradas de Shaul, escritas 20 e tantos anos depois do Mashiach já ter ascendido aos céus. Ele diz assim: as quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com o que o Ruach HaKodesh ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Assim sendo, e sabendo que toda escritura é uma só, e demonstra, né, o plano perfeitamente desenvolvido pelo Ru dos exércitos antes de iniciar a criação, nós devemos, antes de crer ou ensinar profecias, né,
conhecer o todo, o propósito e toda a dimensão dos acontecimentos, pois eles interligados é que nos mostram o pacto, o plano de nosso Pai para com toda a humanidade. Como eu disse para alguns, né? É muito difícil, né, falar sobre profecia, porque uma coisa puxa a outra. Mas eu não vou deixar no ar isso aqui, porque eu sei que muita gente não vai entender. Eu sei que muita gente ainda precisa desse empurrãozinho. Então, eu vou apenas desmascarar essa interpretação, tá? Obtusa. Eu não vou pegar outro texto antigo que é mal interpretado. Vou só pegar este, que é a primeira profecia que tem na palavra. Observe, a falta de entendimento e da compreensão dos reais motivos, né, pelos quais a Mashiach nasceu no 4º ano antes da Era Comum. Isso é comprovado porque nós sabemos que Herodes era o governador da Judéia. Faz com que as massas humanas sejam manipuladas a bel prazer das religiões, principalmente das que se dizem cristãs, né? Veja, não falei dos motivos, né? Pois creio que já os conheçam, e com certeza não morreu para nos salvar e tirar o pecado do mundo. Afirmo isso e poderia passar a noite toda explicando os motivos, que vão desde que o sangue de um homem não salva a outro homem, até fazer uma pequena pergunta, né, que você iria perceber o engodo. Na verdade, 2 perguntas. Depois que o Mashiach morreu, acabou o pecado? A terra começou a ser regenerada? Os homens melhoraram? Alguém foi salvo? Dizem, né, que a sua morte foi o momento que Yahushua pisou na cabeça do mal, vencendo-o. Mas vamos ler um versículo contido no livro de Yahuanã, João, no capítulo 17, versículos 14 e 15. São palavras que o próprio Yahushua utilizou naquela oração que ele fez pelos seus discípulos que estavam ali com ele e com aqueles que haveriam de vir, né, a ser. Ele disse assim: dei-lhes a tua palavra, a palavra de Yahuwah, e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Observem, se Yahushua, ao ser assassinado no madeiro e derramado seu sangue, tivesse vencido o mal, por que ele pediria ao Pai, dias antes, né? Na verdade, na noite em que ele foi preso, momentos antes que ele estava comemorando o Pessah, né? Ele diria: não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Se ele sabia que iria ser morto, ele não iria saber que essa morte iria proporcionar o quê? O final do mal? Um outro versículo que demonstra, né, que na época em que nasceu o Mashiach não reflete a profecia, né, de Gênesis 3, está em Atos, capítulo 1, versículos 6 e 7, que diz assim: aqueles, pois, que se haviam reunido perguntaram-lhe, dizendo, isso está no capítulo 1 de Atos, antes dele ascender, né? Aqueles, pois, que se haviam reunido perguntaram-lhe, dizendo, Yahushua, restaurarás tu neste tempo o reino a Yashuru? E disse-lhes, não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder.
Porque, meus irmãos, no que vocês chamam de Velho Testamento, vocês vão encontrar muito pouca profecia, se é que vão encontrar, que diga a respeito ao nascimento do Mashiach. Por isso, os judeus, né, embora endurecidos, judeus, quando eu digo os Yehudim, né? Judeu não é o nome deles. Eles não creram. Por quê? Porque ele morreu. O próprio Yahudá, né, Judas, que o traiu, vivia dizendo a ele: vamos nos unir aos rebeldes. Os próprios apóstolos, que não entendiam bolufas, com certeza esperavam que a qualquer momento ele fosse liderar uma revolução que iria libertá-los do Império Romano. Entende? Porque as profecias que falam do Mashiach são sempre voltadas para a sua volta, que é o momento em que ele vai começar a governar sobre toda a terra. Então, observe a pergunta dos 12, momentos antes dele subir, ascender aos céus. Aqueles, pois, que se haviam reunido perguntaram-lhe, dizendo: Yahushua, restaurarás tu neste tempo o reino a Yashuru? Por que essa pergunta? Porque ele havia feito o que tinha que ter feito, ele havia ressuscitado. Então, na cabeça deles, agora viria o reino. E para que venha o reino, a terra tem que ser restaurada. A quem? A Yashuru. Não é isso? Vamos ver mais um aqui em Mateus 22, 44. Disse Yahu ao meu descendente, aqui falando sobre o rei David: assenta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos por escabelo de teus pés. Isso se refere a quando? A quando ele nasceu, viveu, foi assassinado, ressuscitou e ascendeu? Ou isso se refere a quando ele vem reinar? Observem, para que nós possamos, né, encerrar essa demonstração de desentendimento total sobre as profecias, observem isso. Shaul, em 1 Coríntios 15, 27 e 28, diz assim: porque todas as coisas sujeitou debaixo de seus pés. Mas quando diz que todas as coisas estão sujeitas, claro que se excetua aquele que lhe sujeitou todas as coisas, ou seja, o próprio Hu dele também, Yahu. Né? E aí ele diz: e quando todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então também o mesmo Filho do Homem se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Yahu seja tudo em todos. Dois mil anos depois, alguém tem dúvida que ainda não foi sujeito tudo a Yahushua? Veja o momento. Em Apocalipse 20, 15. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Aí então o descendente da mulher terá esmagado até o último inimigo, porque ele diz que até a morte ele joga no lago.
seja o lago simbólico ou não, ele tem a conotação de destruição eterna, não de sofrimento eterno. Aí ele terá esmagado até o último inimigo, e isso ocorre após os 1000 anos do reinado de Yahushua, que vão começar a ser contados a partir do momento que ele retornar. E eu não tenho informações na palavra de quanto tempo depois dos 1000 anos é que vai ocorrer a segunda ressurreição, onde haverá o julgamento dos mortos, porque entre o término dos 1000 anos e a segunda ressurreição, ainda existe uma revolução, né? A qual o Pai termina em segundos, né? Jogando fogo e enxofre em cima de todos. Até existem estudos, né? Não vou dizer que para mim isso é verdadeiro, mas até existem estudos que dizem que é aí que se forma o Lago de Fogo. Então, nós podemos dizer que pelo menos 1000 anos vão ter passado. Mas não podemos dizer com certeza quanto tempo levará até a segunda ressurreição, quanto tempo levará até que ele vença o último inimigo, que é a morte. Então eu creio que esse exemplo, né, que é a primeira profecia que nós encontramos na palavra, seja o bastante, né, para demonstrar por que Yahu diz que o povo dele morre por falta de conhecimento. E se o assunto aqui não fosse tão urgente, né, porque o que me levou a iniciar essas palestras é justamente porque nós vamos terminá-las explicando o que deveremos fazer. Né? Eu até tenho ficado meio zangado com alguns irmãos, né? Ontem, por exemplo, eu escrevi: finalizado a escritura da segunda palestra. E um irmão virou e falou: que palestra? Ou seja, um irmão. Eu não posso dizer que é um irmão, né? Quer dizer, as pessoas estão tão interessadas e tão preocupadas com o que vai acontecer que nem sabem, não estão dando a mínima. E esses são aqueles que estão comendo, bebendo e dando-se em casamento, vocês concordam? Mas vamos lá. Nesse bloco agora nós vamos falar sobre o Rei do Sul e o Rei do Norte, que foram as visões dadas, né, a Daniel, em seu livro. Nós temos que lembrar que, né, de que, ao contrário do que pregam, né, nós vamos falar sobre Daniel 11. Então nós temos que lembrar que esse capítulo não é a interpretação do capítulo 8. Que isso é muito usual pelos adventistas, por muita gente. Testemunhos de Jeová, né? Porque nós sabemos que essas visões foram seladas. Porque, como o próprio emissário disse a Daniel, elas só seriam entendidas no tempo do fim. Então nós vamos aqui ler o que foi dito a Daniel. Eu creio estarmos no tempo do fim. Então eu creio que tudo isso foi escrito para nós. Observe que aqui ele coloca a data em que ele estava. Né? Eu pus no primeiro ano de Dário, o Medo, que foi aquele que
que tirou Babilônia, né, de Nabucodonosor, levantei-me para animá-lo e fortalecê-lo. E agora te declarei a verdade. Eis que ainda 3 reis, ele diz para Dário, estarão na Pérsia. Ou seja, após ele, 3 reis iriam sucedê-lo. E o quarto acumulará grandes riquezas, mais do que todos. E tornando-se forte por suas riquezas, suscitará a todos contra o reino da Grécia. Depois se levantará um rei valente, que reinará com grande domínio e fará o que lhe aprouver. Mas estando ele de pé, o seu reino será quebrado e será repartido para os 4 ventos do céu. Nós sabemos que isso ocorreu com o rei da Grécia, Alexandre. O reino dele foi dividido, pelos 4 generais. Mas não para a sua posteridade, nem tampouco segundo o seu domínio com que reinou. Porque o seu reino será arrancado e passará a outros que não eles. Nesse caso, foi os romanos. Agora, isso é para os nossos dias, não é isso? Logo aqui no início, nós já percebemos que os Estados Unidos da América nem constam dessa profecia. Vocês vão entender por quê. Aí no 5 ele diz assim: e será forte o rei do sul. Por uma série de coisas, veja, como eu disse, eu não vou estar aqui ensinando cada ponto e vírgula. Não teremos tempo. Eu vou falar para que vocês tenham conhecimento e, como eu já disse, no final vai ter a história para vocês lerem, tá? Então, diz assim no 5, e será forte o rei do sul. Hoje nós sabemos que o rei do sul é a Rússia. E diz assim, mas um de seus príncipes será mais forte do que ele. E reinará poderosamente. Seu domínio será grande. Nós temos observado a rixa, Estados Unidos e Rússia, desde a Segunda Guerra. Nós temos observado a queda da Rússia, porque a Rússia desmontou. Nós temos observado a Rússia se levantando. Observe, enquanto todos os países ali se colocando contrários à Rússia, a Rússia quietinha foi desenvolvendo armas, foi se equilibrando economicamente e surgiu, como diz aqui, mas um de seus príncipes será mais forte do que ele, do que quem? Do que o rei. E reinará poderosamente. Mas ao fim de alguns anos eles se aliarão. E a filha do rei do sul virá ao rei do norte para fazer um tratado. Mas ela não reterá a força de seu braço. Nem ele persistirá, nem o seu braço, porque ela será entregue e os que a tiverem trazido, e seu pai, e os que a fortalecia naqueles tempos, serão todos traídos. Observe o que aconteceu
do ano gregoriano, né? Em setembro do ano passado, quando a Rússia e terminou com uma guerra na Síria que os Estados Unidos criaram e que não iria acabar nunca, a não ser no momento em que eles derrubassem os governos ali do Oriente Médio, né? Cujo interesse deles é o petróleo. E por intermédio do presidente Putin, né? Em poucos meses, vamos por aí um ano, vai, mas foi menos, ele mudou todo o panorama da Síria, não é isso? Então um de seus príncipes será mais forte do que ele e reinará poderosamente. Observem que esse mesmo governante mexeu com o mundo inteiro. No livro de Daniel diz que o rei do sul iria acuar o rei do norte. Acuar é você espremendo no cantinho. Observem que quem jogou todas as porcarias no ventilador, né, que acabaram fazendo com que, a menos aqueles que estão completamente por fora mesmo, né, como eu já vi gente aí dizendo que os Estados Unidos são bonzinhos, né? Nós podemos entender que as pessoas começaram a ver as falcatruas, as jogadas, o próprio Daesh, né? O Estado Islâmico, criado pelos americanos, né? Então eles não estavam ali para defender nenhum governo, eles estavam ali para derrubar os governos. Eles tornaram o Oriente Médio, além de devastado, um caos. E esse governo do Rei do Sul foi lá e está voltando agora. Porque estão se formando um novo grupo para derrubar o Assad, não é verdade? Aí veja, ele diz assim, né, que então eles tentaram fazer uma aliança com o Ocidente. É o que Putin vem tentando, né? Mas diz que não conseguiu. Que não deu certo. No 7 diz assim, mas e um renovo das raízes dela, ou seja, do Rio do Sul? Um se levantará em seu lugar e virá com o exército e entrará na fortaleza do rei do norte. O que está acontecendo com a OTAN? Eles estão cercando todo o leste europeu porque eles sabem que a Rússia vai entrar por ali. Os Estados Unidos, como eles são um país que não estão nem aí com nenhum outro, eles querem que se dane. Observem que a semana passada eu coloquei uma notícia de que a Inglaterra se voltou contra os Estados Unidos. Imagina, os Estados Unidos foi formado pela Inglaterra, praticamente. Os dois sempre foram aliados. Então ele diz assim que de um renovo das raízes dela, né,
um levantará em seu lugar e virá com o exército. E entrará na fortaleza do norte, do rei do norte. Onde é a fortaleza do rei do norte? Na Europa. E operará contra eles. E prevalecerá. Observem, a Rússia ainda não entrou, mas já está deixando eles tão apavorados que a OTAN, por exemplo, cercou toda, né? E agora, como os Estados Unidos está aí sujo na rodinha, eles estão exigindo a saída tanto da OTAN como dos soldados norte-americanos da Europa. Por quê? Porque eles perceberam que o que os Estados Unidos querem é guerra com a Rússia. Mas só que essa guerra eles querem que seja ali, na Europa. E sob o comando da Alemanha, eles estão começando a criar o exército da Europa, a qual não se chamará mais nem União Europeia e nem o nome de cada país. Eles já estão tramitando, já estão se conciliando para que formem os Estados Unidos da Europa, sob o comando da Alemanha. Tá? Aqui ele diz também, né, ele diz que ele prevaleceu lá, né, a primeira vez, o Rio do Sul. Também os seus deuses, com as suas imagens de fundição, com os seus objetos preciosos de prata e ouro, levará cativos para o Egito. E por alguns anos ele persistirá como contra o rei do norte. E entrará no reino do rei do sul e tornará para a sua terra. Mas seus filhos intervirão e reunirão uma multidão de forças. E virá apressadamente, isso falando do rei do norte, e inundará e passará adiante, e voltando levará a guerra até a sua fortaleza. Né? Então o rei do sul se exasperará e sairá e pelejará contra ele, contra o rei do norte. Percebem como está escrito, né? O rei do sul acuando, atacando, contando as verdades. E esse porá em campo grande multidão, o rei do sul, e aquela multidão será entregue na sua mão. A multidão será tirada, e o seu coração se elevará. Mas ainda que derrubará muitos milhares, contudo não prevalecerá. Aqui fala então de que o rei do norte sairá vitorioso no final dessa batalha. Tenho lido, né, que essa batalha será atômica, então essa batalha poderá demorar 3 dias a 7 dias, né? Que é o final dessa terceira guerra. No 13 diz assim: porque o rei do norte tornará e porá em campo uma multidão maior do que a primeira. E observe agora: e ao fim dos tempos, isto é, de anos, virá à pressa com grande exército e com muitas riquezas. E naqueles tempos muitos se levantarão contra o rei do sul. E os violentos dentro do seu povo se levantarão para cumprir a visão, mas eles cairão. E o rei do norte virá e levantará baluartes
e tomará a cidade forte. Qual é a cidade forte? Jerusalém. E os braços do sul não poderão resistir, nem o seu povo escolhido, pois não haverá força para resistir. Então aqui é o momento em que nós vemos o rei do norte vencendo, fazendo o cerco em Jerusalém, derrubando pela última vez tanto Jerusalém quanto todo aquilo que eles chamam de Israel. No 16 diz assim: o que, pois, há de vir contra ele, fará segundo a sua vontade, e ninguém poderá resistir diante dele. E estará na terra gloriosa, e por sua mão haverá destruição, e dirigirá o seu rosto para vir com a potência de todo o seu reino, e com ele os retos, assim ele fará. E lhe dará uma filha das mulheres para corrompê-la. Ela, porém, não subsistirá, mas será parte. Será para ele. Depois virará o seu rosto para as ilhas e tomará muitas. Agora preste atenção. Mas um príncipe fará cessar o seu opróbrio contra ele. E ainda fará recair sobre ele o seu opróbrio. Virará então o seu rosto, o seu próprio, contra ele, o seu rosto para as fortalezas da sua própria terra, mas tropeçará e cairá, e não será achado. E em seu lugar se levantará quem fará passar um arrecadador pela glória do reino. Mas em poucos dias será quebrantado, e irá sem ira e sem batalha. Depois se levantará em seu lugar um homem vil, a qual não tinham dado a dignidade real, mas ele virá coladamente e tomará o reino com engano. E com os braços de uma inundação serão varridos de diante dele. E serão quebrantados, como também o príncipe da aliança. E depois do concerto com ele usará do engano, e subirá e se tornará forte como pouca gente, e virá também caladamente aos lugares mais férteis da província, e fará o que nunca fizeram seus pais, nem os pais de seus pais. Repartirá entre eles a presa e os despojos, e os bens, e formará os seus projetos contra as fortalezas, mas por certo tempo. E suscitará a sua força, a sua coragem contra o rei do sul, com um grande exército. E o rei do sul se envolverá na guerra com um grande e muito poderoso exército, mas não subsistirá, porque maquinarão projetos contra ele. E os que comerem os seus alimentos o destruirão, e o exército dele será arrasado, e cairão muitos mortos. Então aqui, nos dando a compreensão, se vocês acompanharem as notícias, vocês vão ver que está um puxando o tapete do outro, tá? 172 países em guerra. Presidentes estão sendo trocados no mundo todo. Alguns lugares porque é época de eleição, e outros lugares porque está havendo intervenção de outros países, ou o próprio povo se rebelando contra, né? Mas vamos continuar. E veja bem, e aos violadores da aliança, ele com lisonjas perverterá. Observem. O Trump esses dias declarou
Jerusalém é a capital eternamente do que eles chamam de Israel. E nós vemos que isso foi uma lisonja dele, né, para com os ecumênicos, para com os evangélicos. Veja que foi uma saída que ele teve porque ele já estava próximo de um impeachment. Mas o povo que conhece o seu rumo, diz assim, se tornará forte. E fará proezas. E os entendidos entre o povo ensinarão a muitos. Todavia muitos cairão pela espada e pelo fogo e pelo cativeiro e pelo roubo por muitos dias. A grande aflição. E caindo eles serão ajudados com pequeno socorro. Mas muitos se ajuntarão a eles com lisonjas. Ou seja, muitos irão se aproximar do povo. E alguns dos entendidos cairão para serem provados, purificados e embranquecidos até o fim do tempo. Porque será ainda para o tempo determinado. E esse rei fará conforme a sua vontade, levantando-se. Aliás, e levantar-se-á e engrandecerá sobre todo Deus e contra o Deus, os deuses falará coisas espantosas. E será próspero até que a ira se complete. Porque aquilo que está determinado será feito. Daqui muita gente tira a ideia do anticristo, né? Mas não é nada disso. Essas blasfêmias virão do próprio rei do norte. Que terá destruído a Jerusalém. E não terá respeito ao ruo de seus pais, nem terá respeito ao amor das mulheres, nem de Deus algum, porque sobre tudo se engrandecerá. Mas em seu lugar honrará a um Deus das forças, e a um Deus a quem seus pais não conheceram. Honrará com ouro e com prata, e com pedras preciosas, e com coisas agradáveis. Com auxílio de um Deus estranho, agirá contra as poderosas fortalezas. Quando diz com auxílio de um Deus estranho, não é que exista outro, mas é em nome dele, né? Aos que o reconhecem como soberano, ele multiplicará a honra dessas pessoas e as fará reinar sobre muitos. Ele repartirá a terra por preço. E no fim do tempo, o rei do sul lutará novamente contra ele. E o rei do norte se levantará contra ele com carros e com cavaleiros e com muitos navios, e entrará nas suas terras e as inundará e passará. E entrará na terra gloriosa, e muitos países cairão, mas da sua mão escaparão estes, Edom e Moabe e os chefes dos filhos de Amon. E estenderá sua mão contra os países, e a terra do Egito não escapará. E apoderar-se-á dos tesouros de ouro e de prata de todas as coisas preciosas do Egito.
e os líbios e os etíopes o seguirão. Mas os rumores do Oriente e do Norte o espantarão. E sairá com grande furor para destruir e extirpar a muitos. E armará as tendas do seu palácio entre o mar grande e o monte santo e glorioso. Mas chegará ao seu fim e não haverá quem o socorra. Onde é esse monte? Que após a destruição de Jerusalém estarão acampados esses exércitos. Nós temos a resposta em Revelação, Apocalipse. Embora eu não goste muito desse livro, mas tudo bem. No capítulo 9, versículo 16 a 21, diz assim: E o número dos exércitos dos cavaleiros era de 200 milhões, e ouvi o número deles. E assim vi os cavalos nessa visão, e os que sobre eles cavalgavam. Tinham couraças de fogo e de jacinto e de enxofre. E as cabeças dos cavalos eram como cabeças de leões, e de suas bocas saía fogo e fumaça e enxofre. Por esses três foi morta a terça parte dos homens, isto é, pelo fogo, pela fumaça e pelo enxofre, que saíam das suas bocas, porque o poder dos cavalos está na sua boca e nas suas caudas. Porquanto as suas caudas são semelhantes a serpentes, e têm cabeças, e com elas danificam. E os outros homens que não foram mortos por essas pragas, não se arrependeram das obras de suas mãos, para não adorarem os demônios e os ídolos de ouro, e de prata, e de bronze, e de pedra, e de madeira, que nem podem ver, nem ouvir, nem andar. E não se arrependeram de seus homicídios, nem de suas feitiçarias, nem da sua prostituição, nem dos seus furtos. E aí nós vemos em Zacarias 14:4 o fim desse exército. E diz assim: naquele dia estarão os seus pés sobre o Monte das Oliveiras. Ele está falando de quem? De Yahushua, que está defronte de Jerusalém, para o Oriente. E o Monte das Oliveiras será fendido pelo meio, do Oriente para o Ocidente, e haverá um vale muito grande. E metade do monte se moverá para o norte, e a outra metade dele para o sul. Vejam, meus irmãos, ali é o momento em que o Mashiach, com seus vamos dizer assim, os ressurretos e aqueles transformados irão destruir todos aqueles que destruíram Jerusalém. Existe uma passagem que diz que ao destruir Jerusalém é a gota d'água para Yahu, porque aí tocaram na menina dos olhos dele. Nesse momento, então, o Mashiach ataca com o seu exército e prevalece. E a partir de então inicia o reino milenar. A partir daqui é que começa aqui a página 11. Então são 21 páginas onde vocês encontrarão essas histórias todas pela história humana, as guerras,
o início, em 2011. Isso na Síria. E depois nós vamos encontrar a continuação paralela disso, que aí então foi cada vez entrando mais países em guerra. Eles não dizem que é a terceira guerra. Eles só vão dizer nos últimos 3 dias dela, né? Nós vemos que em junho de 2014 também houve a entrada do problema da Ucrânia. Mas isso eu quero que vocês leiam, para que vocês estejam a par do que foi dito até agora. E na semana que vem nós iremos então começar a falar dos eventos atuais, dos próximos passos a serem dados, principalmente os a não serem dados. Eu tenho visto muitos irmãos dando passo que não deve ser dado. Não quero pensar que São Júlio. E daremos continuidade. Em nome de Yahushua HaMashiach, eu agradeço por termos chegado a mais um final. E eu espero que tenha sido de uma forma a que a grande maioria que assista possa entender. Porque a grande maioria que vai assistir, de uma forma ou de outra, já está por dentro desses assuntos. Nós estamos aqui apenas detalhando um pouco mais, porque o motivo, né, desse estudo não é ensinar profecia, é ensinar os passos que devemos dar durante esse tempo em que a profecia ainda persiste em acontecer até o seu final. Shalom, eu desejo para todos aí Erev Tov já, que já são 12:07. Agora eu vou mixar isso, renderizar isso, para que amanhã isso possa estar no ar. Vou passar amanhã cedo as apostilas para cada um que está inscrito. Aqueles 3 depósitos realmente ninguém deu sinal de vida, então eu não vou. Acho que quem é interessado é aquele que foi, depositou e quer se conhecer, né? Não sou eu que tenho que ficar correndo atrás. Quem foi que pagou? Já pensou se fosse assim? Um jogo de futebol, venderam 100 mil ingressos, aí no dia do jogo tem 10 pessoas lá. Aí sai todo mundo procurando, né? Cadê os caras que compraram ingresso? Não. Cada um sabe da sua vida. Então eu desejo muita shalom a todos. Qualquer dúvida, por favor, entre em contato. Shalom, shalom. Beijo na testa e no coração.